E aí, essa galera, beleza, gente? Pessoal, hoje eu trago aqui um exemplo do uso do gráfico de mapa árvore, né, o de Tree Map, e trouxe alguns dados diferentes do que a gente vem fazendo, né, um simples planilha aqui de dados com produtos, estoque, preço unitário, enfim, custo unitário, né, tranquilo. E aqui nesta outra planilha eu trago também de forma fictícia a quantidade vendida de cada produto desse, os dados resumidos desses produtos, né? Ocorreram vendas e aí fez-se uma consulta na base e a cada data dessa daqui, o número de produtos vendidos foram esses aqui, tá? Beleza. Mas o que eu quero mesmo vai estar aqui, certo? Aqui estão os produtos que a gente tem aqui, né, sem estar repetido. Perceba que aqui eu repito, né, coxinha, no outro dia coxinha, que a ideia aqui é quantos foram vendidos no total nesse intervalo até aqui. Apenas para mostrar para vocês algumas técnicas que você pode usar. Às vezes você quer só um conjunto de dados desse resumido, você pode, é claro, gente, utilizar tabelas dinâmicas, né? Dados brutos assim, geralmente a gente deixa em formato de tabela, como é o caso desse aqui, né? Ó, tem um design de tabela, tá? E uma tabela. Eu posso converter isso aqui no intervalo novamente. Isso deixa de ser uma tabela, tá? Some. E posso transformar ele em uma tabela. Beleza? Isso aqui é uma tabela. Eu vou deixar a título de aula, né? Como um intervalo mesmo, né, semelhante ao que é aqui, ó, tanto que não aparece a opção de design de tabela, certo? Mas eu poderia, por exemplo, criar aqui a partir desses dados uma tabela dinâmica, como vocês já sabem, de outras aulas. Eu vou só mostrar para vocês aqui, ó, criar uma outra planilha e você pode facilmente pegar aqui o produto, jogar nas linhas, né, que é o que eu quero que apareça na linha, e eu quero, por exemplo, a quantidade de produtos. Veja que ele aqui, ele já deixou sem ser repetido, né? Então eu pego esse mesmo produto, coloco aqui, né? E eu vou ter a quantidade de vezes que ele apareceu. Mas se eu quiser, por exemplo, a quantidade vendida, né? Que é exatamente esse campo aqui, a quantidade vendida, né? Então eu quero somar a quantidade vendida para cada produto desse. Então eu vou usar a quantidade vendida em valores, ele vai jogar aqui os valores em colunas. Ou posso também remover esse aqui, fazer só isso. Certo? Então, aqui é a quantidade vendida de cada um. Então, eu poderia muito bem fazer só isso aqui, ó. Se eu quero essa quantidade vendida e quero também a média. Eu venho nesse aqui, configuração de campos, marco média, ok. Então, é isso que eu tenho. Eu tenho que foram vendidos 1.591 unidades de café, com uma média de 176, porque essa média é baseada em quê? Na quantidade de dias que o café foi vendido. Aqui, 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 aqui e aqui. Se eu não esqueci nenhum, ó, média e soma exatamente o que está batendo aqui. Claro que eu poderia fazer isso, usar um gráfico aqui de dinâmico e usar, por exemplo, até mesmo aqui um gráfico de pit, não seria mais interessante, um gráfico de colunas aqui. Pronto. Para cada produto, a soma, média, enfim. Mas esse não é o objetivo da aula. Existem várias formas de você fazer coisas semelhantes no Excel, né? Então vamos lá. O que eu quero aqui é o seguinte. Primeiro que eu quero utilizar outros recursos também da ferramenta, né, para que você conheça, como um recurso de desenvolvedor que a gente já vem utilizando. Já usou algumas aulas específicas e aqui, né, eu vou criar aqui uma barra de rolagem e aqui nessas aulas de gráficos também para a gente interagir com gráficos, né? Então eu vou diminuir essa barra, deixar ela mais ou menos assim.
Aqui eu estou usando o botão esquerdo, tá, Paulo? Beleza. É só para vocês saberem como eu utilizo. Botão direito aqui nela, formatar controle. Eu posso formatar aqui os valores. Eu vou deixar valor mínimo 1, valor máximo 2 nesse caso aqui, só para mostrar para vocês. Sim, e eu tenho que vincular uma célula, né? Eu vou vincular aqui K1. Veja que ele marca de forma absoluta, né? Referência absoluta. Então, valor mínimo ele não passa, ó. Certo? Ele está em formatar controle, valor atual, valor mínimo, valor máximo, alteração, mudança, ok. Beleza? Então vamos lá. Feito isso aí, o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero que apareça aqui a soma, não do mesmo jeito que estava, mas nessa mesma coluna, hora soma, hora média, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma função que vai dizer se, né? Se, vamos considerar esse valor aqui, K1, igual a 1, eu vou fazer uma média. Se não, eu vou fazer uma soma, ou vice-versa, né? No caso ele é 1, média, no caso ele é 2, soma, e assim sucessivamente. Beleza. Só que eu quero, né, criar aqui a soma de quê? De vendas de quantidade de cafés vendidas, né? Então eu não vou usar nem média nem soma. Eu vou até inverter aqui, tá? Eu vou deixar a soma primeiro. Então eu vou botar um soma-se aqui dentro, que vai verificar o quê? Qual o intervalo? Este intervalo, né? Eu vou deixar esse intervalo fixado, certo? Porque eu vou usar nas outras células este intervalo. Qual é o critério? Opa! Para não bagunçar, soma-se este intervalo. B2 é o DB29. Beleza? Qual é o critério? Que seja café. Aqui eu não fixo, né? Porque os próximos vão ser cerveja, chocolate, coxinha, enroladinho, esfirra e tudo mais. E qual é o critério da soma? E qual é o intervalo da soma? O que é que eu vou querer somar? Somar números, né? Tá sabendo fazer isso aqui bem direito. Então esse é o soma-se. Acabou o soma-se? Acabou. Então se K1 igual a 1, some, né? Se não for, que no caso é 2, ele está aparecendo o texto soma, né? Na realidade, tire a média se. Esse aqui de baixo também, que eu vou fazer o quê? Qual é o meu intervalo? F4, café, e intervalo da soma, F4, média. Fecho aqui, opa. Calma, calma, calma. Aqui é isso aqui, ó. Veja que ele está fechando o média si, né? Mas eu preciso fechar o si aqui. Então o que é que ele está calculando aqui? A média. O que é que ele está calculando aqui? A soma, né, de quantidades vendidas. Eu posso arrastar isso aqui, certo? Que vai ter, ó, K1 igual a 1, some B2, tal. Beleza. Quando eu venho para cá, tudo certo, ó. Fixei, só trabalhando com F4 de forma relativa, né? Se K2 igual a 1, se não for igual a 1 é porque ela é igual a 2, né? E assim por diante. Eu vou colocar aqui a mesma coisa, só que ao invés de ter o nome soma, aí de fato eu vou fazer o que eu estava escrevendo um texto, soma de quantidades.
ou média de quantidades. Tá aparecendo a soma. Beleza? Média, soma. Opa, alguma coisa aqui não tá funcionando. Ah, K2 ele tá olhando, né, ó? Ó o erro da gente aqui, ó. K1 era pra gente ter o quê? Fixado. Vamos lá. Média, soma. Média, soma. Alguns ficam iguais porque não mudam. A média e a soma é a mesma, né? E aí? Eu quero agora criar aqui um gráficozinho. Só para ilustrar para vocês o uso de gráficos. Eu não vou usar gráficos recomendados, tá? Vou vir aqui, todos os gráficos. E esse gráfico aqui de mapa de área. Muitas vezes, gente, vocês gostam de usar gráfico de pizza, eles têm uma semelhança, né, com gráfico de pizza. Mas eu acredito que ele é mais, digamos assim, mais visual, né? Eu acho melhor de se analisar utilizando esses gráficos de mapa de árvore, né? Ele vai aqui do maior para o menor, né? Caracterizando. Aqui neste caso eu vou tirar a legenda. Não faz sentido você ter legenda aqui, o nome aqui embaixo. Você vai limpando o seu gráfico, né? Ó. Rótulo de dados. Rótulo de dados, você quer que apareça o quê? Está aparecendo só o nome café. Aqui não está aparecendo nada. Eu vou vir aqui. Eu posso deixar nenhum, mostrar, mas eu tenho essas opções aqui. Então nessas opções, não faz muito sentido eu escrever o nome soma de quantidades, que é o nome da série, né? Mas o valor, interessante, né? Separado por vírgula, interessante, né? Você pode deixar isso como geral mesmo, né? Porque não é, você poderia formatar. O restante aqui tá ok. Isso é formatação de tamanho, como tem em todo o gráfico. Cores, né? Enfim, preenchimento. Esse é de menos importância. Então, linha e tudo mais. Vou deixar assim. Título do gráfico. Eu poderia dar um título aqui ou não. Né? Ou não. Mas, já que está a opção, vamos dizer que seria distribuição de vendas de produtos. Pronto. Então, eu posso até, inclusive, deixar aquele rótulo com a série, soma de quantidades, coxinha 500, porque quando eu altero aqui, ó, muda tudo, né? Então aqui eu já sei que eu estou trabalhando com média. Eu vou selecionar esses dados, diminuir isso aqui para 2 casas decimais. Eu até vou tirar, né? Porque a soma de quantidades é melhor em números, né? Então veja, ó. Soma de quantidades, suco de laranja, 300, café foi o que mais vendeu. Mas você vê, ó, café é o que mais vendeu. Mas a média, o café cair. Por quê? Porque mais vendeu. Porque é tipo que é que você analisa com isso todo dia, né? Tá saindo café, tá sendo mais vendido. Mas na média não é o que mais vende, né? Porque aqui quando eu considero que ele sai muito mais, sai todos os dias, mas sai menos todos os dias, teoricamente seria isso. A média aqui maior é de cerveja, ou seja, cerveja é o que, segundo o que mais vende, tem maior média, né? Ou seja, ele não ganhou do café, mas quando ele vende muito, né? É isso que ele está querendo dizer. Tem uma média de 473. E aqui o gráficozinho de mapa de árvore, de forma iterativa para vocês, usando botões de controle. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Que Deus abençoe vocês. Fui!